Boa noite a todos e todas. Essa aula, o tema dela é análise de conteúdo, um método dos mais utilizados quando a gente analisa dados de pesquisas qualitativas. Em termos históricos, a análise de conteúdo ela começa com hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar textos sagrados, principalmente a Bíblia. Isso aí teve uma ênfase muito grande com a reforma protestante do Lutero, quando ele coloca, que não há necessidade de mediadores, para entender e para ler a Bíblia. Cada um pode ter a sua Bíblia, interpretar os textos sagrados e a partir daí orientar a sua vida. Então, esse é um dos marcos, que definem, que inspiraram a análise de conteúdo do jeito até que a gente continua fazendo atualmente. No século XX, estava tentando aumentar o tamanho aqui, mas eu acho que está bem. No século XX, na Escola de Jornalismo da Columbia, nos Estados Unidos, se trabalhou muito a análise de conteúdo, no sentido de analisar a elaboração e a interpretação das propagandas, então de material de divulgação. Depois, na década de 50, sistematizaram algumas das regras, se trabalhou muito com questões políticas, com estudos behavioristas, estudos que trabalham, que focam o comportamento humano, e também análises de contingência, quando se correlaciona variáveis. Então, se usou bastante análise de conteúdo para com esses focos. Na década de 60, em termos de processos metodológicos, se começou a trabalhar no sentido com análise de conteúdo, tanto para fazer estudos quantitativos, verificando, por exemplo, as frequências de determinadas palavras, de determinados termos na comunicação, quanto estudos qualitativos, que olhavam então mais a presença ou ausência de determinados termos, de determinadas palavras, de determinados fenômenos. Nessa época também se começa a usar os computadores, que de certa maneira estimulam muito, aumentam muito as possibilidades de comunicação verbal. E também começa a se observar a questão das imprecisões linguísticas, das possibilidades de vícios, de bias, de incompreensões nas mensagens. Então, quais são as características da análise de conteúdo? Ela é uma técnica híbrida, que faz um elo, digamos, uma ponte entre o formalismo estatístico e procedimentos de análise textual, que vem mais, então, do campo das humanidades, da linguística. Ela reduz a complexidade de uma coleção de textos, o objetivo é realmente sintetizar os textos, no sentido de encontrar as suas mensagens, os seus conceitos principais, o que ele, as suas de fazer uma síntese desse conjunto de materiais e que a gente vai ter textuais que a gente trabalha. Ela é uma técnica para produzir inferências a partir de um texto para um contexto social. Então, o objetivo também não é apenas sintetizar o texto, mas entender determinantes, fazer inferências acerca de suas causas, ou também de seus efeitos. É um conjunto de instrumentos metodológicos que se aplicam a discursos, inclui aspectos objetivos e subjetivos. Os subjetivos, então, são aspectos latentes, aspectos que às vezes não estão muito claros e que também tem que ver com os enunciados, como que aquele texto, digamos, aquela fala foi enunciada, ou como aquele texto foi escrito. Tudo o que é falado, que é escrito, é passível de análise de conteúdo. E aí vai incluir músicas, poesias, textos literários, textos técnicos, grafites, tudo pode ser avaliado do ponto de vista da análise de conteúdo. Porém, ela não possui qualidades mágicas, raramente a gente retira mais do que a gente investiu, e muitas vezes menos.
ainda características, né, da análise de conteúdo. Ela reconstrói indicador, constrói e reconstrói, né, indicadores, cosmovisões, valores, atitudes, preconceitos, opiniões e estereótipos. Ela tem um aspecto da análise sintática, né, como que alguma coisa é escrita, né, então a parte mais formal, né, da gramática, daquilo que é escrito, o que é falado, né, e uma parte semântica, então tem que ver mais então com os conteúdos daquilo da mensagem, daquilo que é dito ou escrito, né, que pode ter um sentido denotativo, que seria assim o sentido dicionarizado das palavras, e um sentido conotativo, que é o sentido então simbólico, né? Tem mais que ver com a metáfora, né? Com as alusões que aquilo que está sendo dito não necessariamente é o significado dicionarizado daquela palavra, mas são outras possibilidades, né, de usá-la, de ampliá-la, né, e de vê-la metaforicamente, inclusive. As falácias da análise de conteúdo é a pessoa que analisa dizer que ela está sabendo qual foi a intenção do comunicador. Isso a gente não pode afirmar, né, qual foi o objetivo, a intenção dele, qual foi a intencionalidade. Né? E também a gente tem que cuidar em termos da interpretação do ouvinte, que pode ser diversa daquilo que está escrito, né, daquilo que foi realmente comunicado. Então, a análise textual, né, ela, por exemplo, as ciências sociais, elas vão fazer análise tanto do ponto de vista quantitativo, né, dos fatos, ou né, por exemplo, de quantas vezes uma palavra foi anunciada num determinado texto. E do ponto de vista de ações, né, do ponto de vista qualitativo. Então, como, né, que aquele tema, que aquele conteúdo, que aquele conceito foi abordado, foi historicizado, né, foi colocado no texto ou na verbalização. As linguagens, então, podem ser verbais, gestuais e artísticas, orais, escritas e textuais. E a análise de conteúdo ela vai se preocupar então com a parte sintática, como a gente já colocou, né, que é a forma, a sintaxe, a forma, né, a superfície do texto, né, a gramática daquele texto, a semântica que tem que ver com o conteúdo que está lá e a pragmática que tem que ver com as relações entre os falantes, né, ou entre as diferentes partes, né, de um texto escrito. Então, a análise de conteúdo é um filtro epistemológico que diminui o número de interpretações de um texto. Nesse sentido, um exercício de humildade, né, de síntese. E é um conjunto de procedimentos que tem por objetivo a construção de um metatexto analítico, que vai ser o corpus textual. Por exemplo, um conjunto de entrevistas, né, um conjunto de crônicas. Então, que possibilidades que há, né, nesse tipo de análise? Então, o primeiro nível é o nível sintático, né, como que aquele texto está escrito, como que aquela entrevista, né, depois de transcrita ou mesmo ouvida, né, como que ela se apresenta do ponto de vista da sintaxe. Né? É uma linguagem popular, é uma linguagem erudita, houve muitas interrupções, houve hesitações, houve silêncios, né, houve palavras truncadas, né, então esse é o nível sintático. O nível semântico, a gente vai fazer então uma análise temática, né, que então abordando os temas, que depois também podem ser colocados como categorias, pode-se fazer uma análise de avaliação, né, em termos né, de entender quais são as atitudes do sujeito que produziu o texto, em termos da intensidade, né, se foi intenso, se não foi, em termos da direção, negativa, positiva, né, e outras características que esse texto pode estar expressando. A gente pode fazer uma análise de contingência quando a gente correlaciona
né, dois tipos de variáveis. Por exemplo, nessa tabela que eu coloquei, ela está até sobreposta, agora que eu vi. Nessa tabela que eu coloquei, que foi uma tabela de dados da minha tese, que eu entrevistei famílias, né, de adolescentes agressivos e não agressivos, né, diagnosticados pela escola, pelo Serviço de Orientação Educacional da escola. E em relação a essas famílias, então, tinha uma série de perguntas, né, para abordar a dinâmica familiar, mas eu perguntava também se havia algum tipo de punição física ou, né, ou mesmo não física em relação aos filhos, na família. Né? Então eu perguntava isso para o pai, para a mãe e para o filho. E daí é que eu coloquei algumas possibilidades, não todas, evidente, que foram trabalhadas, mas, por exemplo, né, se a punição daquela família era dar tapas, né, no filho, empurrões, surras, e assim por diante. Tinha uma lista de possibilidades. Ou não punia fisicamente, ou deixava de castigo. Tá? Isso aqui depois, né, era assinalado, era relacionado com o depoimento do pai, da mãe e do filho. Então, às vezes, o pai e a mãe não diziam que não tinham nenhum tipo de punição, mas o filho dizia que apanhava, que ele era surrado. Às vezes, o pai e o filho diziam que não, mas a mãe dizia: olha, meu marido costuma bater muito no filho. Né? Então, também havia essa análise de contingência relacionando quem falou o quê. Isso pode ser feito. E muitas vezes ela fica apenas no nível quantitativo. E o nível pragmático tem que ver com as conversas, com as relações, né? Então, então vão se avaliar os turnos de conversa, quem conversa mais, o que cada um conversa, se interrompe a fala do outro, né? Assim como as expressões que são colocadas, né, tanto numa entrevista quanto nas conversas, né? As emoções, os afetos, sentimentos, tristeza, né? Dificuldade de expressão, negativa de responder algumas questões, timidez, né, emoções muito grandes, né, que a entrevista ou que a conversa pode despertar. E aqui, então, né, é um dos artigos, né, resultado dessa tese, que foi, então, relações entre a violência doméstica e a agressividade na adolescência. Então, aqui eu analisei a punição física grave, em relação à escola particular, adolescentes agressivos e não agressivos, na escola pública, adolescentes agressivos e não agressivos, e no total. Né? Então, o que eu verifiquei, né, que na escola particular, na realidade, assim, a violência física, né, a punição física leve, ela foi maior na escola pública. Porém, a punição física grave, que compreendia surras, uso de instrumentos, de relho, de chicote, de pedaço de pau, isso foi parecido, né? Os percentuais foram parecidos nas duas escolas. Né? Então, foram, em termos de número total, né? Foram 14, né? Na escola particular, e foi um número um pouco maior aqui, 20 e poucos na escola pública. Né? Então, aqui o total de crianças né, em que havia punição física foi praticamente metade do grupo amostrado. Né? E a gente viu, então, que houve, né, uma associação significativa entre aqueles que tinham história de violência e né, de agressividade eram punidos na escola particular e no total, né, no total também. Então, aqueles que manifestavam agressividade tinham maior percentual de história de punição física grave. Na escola pública, talvez porque havia mais violência, né, não apareceu essa correlação positiva. Então, isso foi um estudo qualitativo, foi feita uma análise de contingência, né, relacionando essas duas questões. Né? Tipo de escola, adolescente agressivo ou não agressivo e punição física grave. É uma análise de contingência. Como que se faz, então, né, uma análise de conteúdo? Pode ser feito com textos, com imagens e sons, né, com conversas, construídos durante a pesquisa ou produzidos para outras finalidades.
Neles, a gente define unidade de registro e unidade de contexto. Tá? A unidade de registro, ela sempre é menor, pode ser palavras, frases, orações, pode ser conceitos, tá? Mas ela é sempre menor, a unidade de registro, que a unidade de contexto. A unidade de contexto, então, ela vai ser um parágrafo, né? Que vai dar uma ideia maior de onde aquela frase, ou aquele conceito, aquele tema foi enunciado. A gente codifica, né, classifica os materiais colhidos de uma forma sistemática para depois poder utilizá-los de uma maneira mais prática, e depois a gente vai fazendo subcategorias e depois, né, congregando essas categorias, subcategorias, em categorias mais abrangentes. Não tem um ponto para a gente começar, tá? Não se sabe exatamente que ponto começar. A gente pode começar com as primeiras entrevistas realizadas, pode fazer, por exemplo, no exemplo da minha tese, a gente pode olhar primeiro todas da escola particular, depois olhar aquelas da escola pública, né? Não tem uma maneira, né, de como fazer. Uma coisa só que eu queria afirmar, que naquele texto, né, eu não sabia, né, naquelas entrevistas da minha tese, eu não sabia quais que eram as crianças caracterizadas, digamos, como agressivas na escola ou não. Eu estava cega. Só depois que eu terminei o trabalho que eles abriram para mim, até as professoras do SOI me disseram quem que eram os agressivos e quem que não era. Então, quando eu fazia entrevista, eu não sabia, eu só ia saber pela entrevista quem era punido e quem não era, mas eu não sabia quem que tinha, né, tido algum tipo de comportamento agressivo na escola. Na análise de conteúdo há poucas regras, ela não é um instrumento, ela é uma caixa de ferramentas, né? Ela pode ser reinventada em cada estudo, né? Ela vai fazer uma descrição analítica dos conteúdos dessas mensagens, né, desses textos, né? E as regras, né, para avaliar, para trabalhar, é homogeneidade, exaustividade, exclusividade e objetividade, ou seja, é importante, né, que a gente esteja trabalhando com dados similares, homogêneos, né? Que, por exemplo, quando a gente vai ver que categorias que são as mais importantes, que a gente olhe todo o material, não basta pegar uma parte dele, né? Tem que escrutinar todo o material. Né? E de nada serve contabilizar se a gente não corta preceito. O que significa isso? Por exemplo, se eu estou trabalhando com unidades de contexto que são muito pequenas, às vezes eu não tenho condições de entender aquele contexto inteiro. Posso pegar um pedaço apenas, né, e não vai ficar clara a situação que eu estou descrevendo. Aqui um outro artigo, os cotidiano violento, oficinas de promoção em saúde mental. Aqui a unidade que a gente trabalhou, né, foram os encontros, né, que estão descritos, né, nesse aqui. Então foram 9 encontros, cada encontro então, né, tinha um objetivo, tinha um tema, e a partir então em vez de trabalhar com as categorias, a nossa unidade, né, foi um encontro, foram os 9 encontros. Por exemplo, um encontro se trabalhava as histórias de vida, no outro encontro nós trabalhamos as fronteiras, né, que a gente queria definir melhor os limites, né, entre as relações de pais e filhos, para que diminuísse as violências, né, para que respeitasse uns aos outros. Então, a gente trabalhou uma técnica que a gente chamou fronteiras. Então, a partir de cada encontro, né, em vez de trabalhar categorias, nós categorizamos segundo os encontros, né, os 9 encontros dessas oficinas. Um objetivo, então, da análise de conteúdo, né, é fazer inferências, né? Inferência de conhecimentos relativos às condições de produção desses conteúdos. Né? Nesse sentido, a gente vai interpretar, né, aquelas entrevistas, aquelas falas, aqueles textos. Né? Tanto no plano sincrônico, do aqui e agora, né, uma coisa que está acontecendo agora, cujas causas estão nesse momento, causas e efeitos no mesmo momento, quanto no plano diacrônico, quando a gente tem um itinerário ou tem uma série histórica, né, de dados, de entrevistas ou de observações, e a gente vai fazendo isso aí, então, ao longo do tempo.
Então, para Lawrence Bardan, que é uma das estudiosas da análise de conteúdo, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicação que visa obter, por procedimentos sistemáticos da observação de conteúdo das mensagens, visa obter indicadores que podem ser quantitativos, como eu coloquei para vocês, né, quando a gente faz essa análise de contingência, ou conta quantas vezes aquele elemento apareceu, ou qualitativos, quando a gente descreve, né, conta aquela história, descreve aquele tema, que possibilitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção dessas mensagens. Então, o que né, a gente vai inferir o que motivou, né, aqueles acontecimentos. O manual do jogo é a língua, né, e a análise de conteúdo é o ambiente do jogo, que vai trazer as significações. Bom, para análise, né, como é que é essa análise? A gente usa esses passos, a gente faz uma pré-análise, depois a gente explora o material, né, visando a codificação e a categorização, a busca de categorias, e no final a gente trata esses resultados, no sentido de, né, de fazer inferências e interpretações. Ele constitui um processo arborescente, a gente vai e vem nesse material, na construção dessas categorias, nessa sistematização, e mesmo nas inferências. A gente pode usar softwares, né, como o NVivo, né, o NVivo é um deles, né, só que o software também não faz milagres, né. O software, na realidade, ele é uma organização do material. Aqui a gente tem a interface, né, com o usuário, né, então a gente vai ver que vai ter uma série de arquivos, né, cada arquivo constitui, por exemplo, pode ser uma entrevista, né, e depois tem os nós. Os nós são os pontos, né? Os temas que a gente vai usar para trabalhar, né, as partes desses arquivos. E depois ele faz algo tipo né, uma representação das relações entre esses nós críticos, né, que são elementos que a gente está trabalhando. Por exemplo, na minha pesquisa do doutorado, eu tinha as entrevistas, tá, com o pai, com a mãe e com o adolescente. Então, eu tinha 3 tipos de entrevistas. Tá? Mas depois os nós, como que isso era analisado? Os nós eram era agressivos e não agressivos, né? Então eu categorizava os adolescentes como agressivos e não agressivos, da escola pública e da escola particular, né? E o tipo de violência que eles podiam ter recebido, o tipo de punição física, psicológica, física e psicológica, leve, moderada ou grave. Esses eram os nós. Então, cada entrevista, ela podia ser, né, ser trabalhada e ser puxada a partir de cada um desses nódulos. Nódulos não, desses nós. Tá? Então, assim, o NVivo também não faz milagres, ele também não analisa por nós, ele organiza o material e facilita muito a análise, porque ele fica todo subcategorizado. É interessante porque a gente pode ter essas categorias a priori, como eu estou colocando para vocês. Na minha tese, eu já tinha as categorias, né? O que eu fui encontrar foi diferentes frequências, né, né, desses eventos dentro dessas categorias, mas as categorias eram adolescente agressivo, não agressivo, escola pública particular e tipo de punição física que ele poderia ter recebido. Isso já era a priori. Tem algumas pesquisas que a gente não tem categorias a priori. Nós vamos descobrir no caminho da pesquisa. Essas são mais difíceis. Né? E pode que a gente tenha categorias a priori e surja uma outra que a gente não tinha pensado. Por exemplo, quando eu trabalhei na tese, eu pensava em punição física, né, de pais em relação a filhos, e eu pensava de agressividade na escola, na rua, com amigos. Porém, eu não tinha pensado de agressividade entre irmãos. E isso me aparece no contexto das entrevistas, quando uma das mães me diz: olha, nós não punimos os nossos filhos, eles não brigam na rua, mas eles brigam entre eles. Eles brigam e se agridem tanto que às vezes eu acho que eles vão se matar.
Então, foi uma categoria que surge no processo da construção, né, da pesquisa e que nós não tínhamos pensado antes. Então, o que, que a gente faz na pré-análise? A gente constitui um corpus, tá? Esse corpus ele é representado por todos os documentos que fazem parte, todas as entrevistas, no caso das entrevistas, né? Vocês estão analisando, por exemplo, um colunista, as colunas que ele escreve no jornal uma vez por semana durante um ano calendário. Então, vão estar todas as colunas, né, daquele escritor no ano calendário. Tá? Então, né, todos os elementos que fazem parte, né, que vão ser escrutinados depois com exaustividade, né, tem que são parte desse corpus. Daí vem uma fase que a gente chama de leitura flutuante. A gente começa a ler várias vezes esse material, no sentido de se impregnar, né? E de ter ideia de que coisas, né? Que temas, que categorias, que assuntos que surgiram, né? Que foram discutidos, que foram apresentados, que emergiram desse material. E daí a gente vai formular hipóteses, tá? Ou não, por exemplo, a gente pode ter um procedimento fechado, né, que a gente já tinha a priori, como eu coloquei para vocês na minha tese, tá? Eu já tinha a priori as minhas variáveis, tá? A minha hipótese é que os adolescentes agressivos poderiam estar expressando punição física grave, que foi algo que se confirmou. Foi algo que se confirmou na escola particular e no total, mesmo no total, apareceu. Quando eu fiz o extrato da escola particular e escola pública, na escola pública não teve uma significância tão grande, embora tivesse uma frequência elevada, tanto que no final ele aparece. Né? E há procedimentos exploratórios, que a gente não tem a menor ideia do que vai encontrar, e as hipóteses elas vão acontecer durante o caminho da pesquisa. A gente vai elaborar indicadores, por exemplo, eu posso dizer que eu quero entender o estado emocional, né, das pessoas né, que responderam, dos meus respondentes, e daí eu vou usar critérios, né, para caracterizar esse meu indicador. Eu posso dizer assim que eu vou ver isso quando as pessoas choram, quando elas se manifestaram muito nervosas, quando elas hesitavam muito, quando elas interrompiam as falas, né? Então, esses dados vão construir esse meu indicador, né, que se refere ao estado emocional das pessoas. É. Quando a gente vai deixar o material preparado, né? Então, se eu estou usando um software no NVivo, eu vou colocar todas as minhas entrevistas lá dentro. Né? Se eu estou usando um material impresso, né, eu vou, por exemplo, deixar uma coluna em aberto, à direita ou à esquerda do material, para colocar anotações, né, esse tipo de coisa. Bom, daí a gente codifica, né? A gente vai começar a marcar essas unidades de registro e essas unidades de contexto, né? Transformando esses dados em unidades que permitam, então, a gente se apropriar melhor do conteúdo do texto. Tá? E essa marcação é extremamente importante, porque a gente pode marcar menos do que existe, a gente pode marcar mais, pode marcar coisas consideradas violência, por exemplo, que não são, né? A gente pode incorrer numa série de erros, né? É importante que a unidade de contexto, principalmente, ela seja ampla para a gente poder entender, né, quais são as condições, né, que aquela situação aconteceu. Tá? Então, a gente pode usar para as unidades de registro palavras-chave, tá? Ou pode usar temas, que são núcleos de sentido. O tema, ele é uma frase, né? Ele não é apenas uma palavra, né, ele tem um contexto maior. Eu prefiro trabalhar com temas do que com palavras. Né? A gente pode trabalhar personagens também. Né? Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu tinha 3 personagens, o pai, a mãe e o filho. Né? Então, a gente pode ver traços de caráter, modo de falar, o papel, né? E a unidade de contexto, isso que eu falei para vocês, ela é importante para compreender, né, onde que está inserida aquela palavra, por exemplo, né? Onde que, né, as unidades de contexto são amplas, onde quando eles falavam da punição, eu vou pegar todo um parágrafo para indicar
né, aquele contexto, por exemplo, de uma punição física, de uma punição verbal, de uma punição psicológica. Os mapas conceituais, né, eles são interessantes também da gente realizar. Né? O próprio NVivo ele faz né, é tipo um mapa conceitual, assim, quando ele tenta elaborar né, as relações que acontecem entre os nós críticos, né, entre os temas que são considerados principais arrolados naquela pesquisa. Então, aqui um mapa conceitual feito no mestrado de profissional de saúde da família, que se tentou colocar quais que foram os principais conceitos trabalhados durante o primeiro ano do curso, né, que é o ano que as disciplinas teóricas foram dadas, né? Então, dentro da educação e saúde, incluindo a promoção também, né, a produção de conhecimento, atenção integral, né? E a atenção integral envolve o cuidado, também as políticas públicas e avaliação e planejamento. Então, eles colocaram, né, tanto palavras-chave, né, conceitos e temas teóricos, quanto aspectos metodológicos e como habilidades, né, que o estudante deveria ter. Bom, aqui eu estou dando um outro exemplo de um trabalho, tá? De um artigo que chamou Repercussões da Lei Maria da Penha no Enfrentamento da Violência. Então, esse artigo, ele surgiu numa pesquisa chamada Rotas Críticas de Mulheres em Situação de Violência. Essa pesquisa objetivava entender, né, qual o caminho que as mulheres percorrem quando elas decidem dar um basta à violência, né, e começar, então, a buscar as instituições para ajudá-las a resolver essas questões. Né? Então, envolvia as instituições policial, jurídica, de saúde, de educação, serviço social, movimento de mulheres, né, e conselhos de mulheres e ONGs. Então, tinha uma série de instituições, né, cujos representantes foram entrevistados, né, os operadores jurídicos, policiais, profissionais de saúde e assim por diante. Tá? Então, no primeiro artigo, a gente trabalhou, categorizou né, cada um desses setores correspondeu a uma categoria. E ali nós explicamos, então, o que a gente encontrou, quais foram os discursos, quais foram as falas daqueles operadores. E também das mulheres, a gente entrevistava também concomitantemente mulheres que podiam estar na sala de espera, né, de alguns desses serviços. Então, também a gente relacionava com a fala dessas mulheres. Nem todos havia mulheres, né? Porque elas estavam mais no setor policial, no jurídico, na assistência social, por exemplo, no âmbito escolar não tinha lá, não encontramos mulheres em situação de violência, mas a gente também usou, né, as falas dessas mulheres, tá? E na análise, então, né, na análise desse material todo, a gente encontrou muito a referência à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, a gente diz, está na boca de todo mundo. E por isso a gente fez esse artigo. Né? Então, esse artigo, a gente, né, depois dessa leitura sistemática do material, de ter encontrado, né, a menção à Lei Maria da Penha em todos os momentos, na fala de todos os operadores e das mulheres, nós entendemos que a lei era um tema significativo. E daí a gente trabalhou duas subcategorias. A lei como direito de cidadania, né, como instrumento legal de proteção dos direitos das mulheres, né, que trouxe todo um fôlego para as mulheres que estavam habituadas que nada acontecia em relação, né, quando elas denunciavam uma violência, né, e havia assim toda uma atitude de extrema permissividade com os agressores. A lei significou, né, significou algum tipo de penalização desses agressores. E isso deu um up, deu um ânimo muito grande às mulheres. E, por outro lado, a outra subcategoria que a gente usou foi os limites da lei. As insuficiências, né, que ainda existem, que dificultam a implementação, né, a pouca resolutividade dos serviços em alguns momentos, né, para promover a efetiva proteção das vítimas. Então, aí é o exemplo assim, de uma categoria que surge a partir da leitura flutuante, a partir da análise sistemática dos dados de uma pesquisa maior.
E, então, como que a gente faz a categorização? Eu coloquei umas fotos, né, de organização de cozinha, porque quem organiza uma cozinha é exatamente o mesmo processo. A gente classifica os elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e reagrupamento, segundo gênero e com critérios previamente definidos. Né? Então, a gente vai fazer um inventário de todos os elementos que a gente tem, e aqui, por exemplo, é uma prateleira de condimentos. Tá? Então, a gente vai categorizar os condimentos, tá? Então nós vamos pegar a canela, né? Tanto os de doce quanto os de salgado, por exemplo, tanto os sólidos quanto os líquidos, por exemplo, o shoyu, né? Ele vai aqui ou ele vai lá junto com as garrafas de refrigerante, né? Então ele só pode ir num lugar, ele não pode ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então a gente organiza primeiro conjuntos de elementos. Nós vamos organizar os condimentos, nós vamos organizar, né, os grãos num outro espaço, num outro momento, nós vamos organizar as bebidas líquidas. Tá? Então, a gente faz um inventário de todos que existem e faz uma classificação. Mesma coisa a gente vai fazer na análise de conteúdo. Né? Nós vamos pegar, então, nós vamos começar, por exemplo, com as entrevistas dos filhos e vamos olhando, né, vamos organizar todas as entrevistas dos filhos, ou todas as entrevistas das pessoas do setor policial. Depois nós vamos para o setor jurídico, e assim por diante. E a seguir, né, a gente. Como é que é o processo? A gente vai aplicar, né, a um sistema de categorias já existente, ou seja, condimentos, bebidas, grãos, farináceos, né, âmbito jurídico, policial, serviço de saúde, assistência social, né? E aí nós vamos classificando progressivamente os elementos. E no final, a gente pode reagrupar algumas dessas subcategorias em categorias maiores. Tá? A gente tem que ter exclusão mútua, quer dizer, o shoyu aquele eu não posso botar ele nos temperos, nos líquidos e nas bebidas. Tem que ter uma homogeneidade dentro de cada subcategoria, né? E objetividade, no sentido de classificar, né, todo mundo da mesma maneira. Eu não posso usar um critério, né, para o pessoal do âmbito jurídico e um critério diferente para o pessoal do serviço de saúde. Então, os critérios, né, a dureza ou a ampliação, né, da inclusão numa categoria deve ser igual para todo mundo. E a última parte é a inferência, quando a gente vai interpretar, né, uma interpretação controlada, uma indução a partir de fatos. Né? A gente pode trabalhar a partir do emissor, do receptor, ou da mensagem, ou dos três juntos. Né? Então, a análise de conteúdo investiga as causas, né, que são as variáveis inferidas a partir dos efeitos, que são os textos. E as inferências específicas, caso a caso, não são generalizáveis. Aliás, todos os resultados da pesquisa qualitativa, eles não são generalizáveis, como quando a gente trabalha com uma pesquisa quantitativa, que a gente diz os resultados, essa pesquisa refletem a população de Porto Alegre, né? São aplicáveis à população de Porto Alegre. Isso não acontece na pesquisa qualitativa e nem na análise de conteúdo. Elas são específicas para aquele caso. Elas são, digamos, exemplares. A gente pode usar aquilo ali, né, quando a gente olha um outro conjunto de pessoas ou de casos e pensar se aquilo realmente é similar ou não. Né? Então, são usáveis, são exemplificáveis, mas não são generalizáveis. E aí nós temos uma tirinha da Mafalda, né, quando o Felipe fala para Mafalda que aquele brinquedo ali, né, se dizia que... Aí vou ter que dar uma aumentada nisso aqui quando eu estou enxergando. Né? Quem ia imaginar que esse brinquedo de armar é uma idiotice, diz o Felipe. No comercial de TV parecia tão lindo. Né? Que diz a Mafalda, bem diz o ditado, Felipe, nem tudo que reluz é ouro. E daí a Suzanita olha para o sol. Agora só falta dizer, né, que o sol é uma bijuteria. Então, essa é a inferência, né, que a Suzanita faz, pensando, né, como a Suzanita gosta sempre de pensar em joias e elementos econômicos, ela está pensando se será o sol uma bijuteria?
Então, mas mesmo assim, né, é um estudo, é um método potente, é muito usado, mas ele tem limitações, ele tem limitações. Pode acontecer quando a gente separa as unidades de análise e acontece, então, tanto problemas na separação dessas unidades, quanto inexatidões na interpretação. A gente pode interpretar de forma incorreta. A gente pode, quando a gente tem citação fora do contexto, a gente tira aquela citação, né, do contexto onde ela aconteceu, se a gente não conseguiu explicitar ou não conseguir incluir o conceito, essas citações podem ser muito enganadoras. Também a análise de conteúdo ela tende a focalizar frequências, ela vai desprezar o raro, o evento raro, né? Então, isso também a gente tem que cuidar na leitura flutuante. Às vezes, algo raro tem um impacto muito grande e é importante que aquilo seja reconhecido como tal, né? Não seja desprezado. E ela pode perder a sequência da linguagem, porque a gente está cortando as coisas, né? A gente está separando por emissor, por local, por tipo de violência, por exemplo, né? Então, o momento em que algo foi dito pode ser mais importante do que aquilo que foi dito. Isso não vai ser percebido na análise de conteúdo, né? A análise de conteúdo atribui a variação ao entrevistado e não ao entrevistador. Isso pode acontecer quando ele seleciona algumas falas e não outras. E, enfim, a gente não deve cair na ilusão da transparência dos dados e nem na magia dos instrumentos metodológicos e manter sempre a vigilância crítica. E era isso. Os likes sempre cobram o seu preço. Então, muito obrigada e até a próxima.